Pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui com a apresentação, né? Eu sei que eu já fiz uma introdução, mas vamos entender um pouquinho mais do tema resíduos de drogas veterinárias no leite, tá? Aqui só uma curiosidade, né? Para a vaca produzir 1 litro de leite, ela precisa filtrar nas glândulas mamárias dela 450 litros de sangue. Olha quanto, né, que precisa ali para dar ali a água necessária, os sais minerais, as vitaminas, os aminoácidos, proteínas, a lactose e a gordura do leite. Então, realmente é um grande trabalho ali que a vaca leiteira faz, né? Tá? Vamos entender aqui, então, o que são esses resíduos de drogas veterinárias, tá? Então, ó, os resíduos, eles são substâncias, as próprias drogas, né? Ou metabólitos de drogas veterinárias presentes no leite do animal após o tratamento. Então, o que acontece? Quando eu dou ali um antibiótico, aquele antibiótico ele vai cair na corrente sanguínea, esse sangue vai ser filtrado pela glândula mamária para a produção de leite e essas drogas, né, esses medicamentos, eles vão junto ali com o leite, tá? Lembrando que a gente tem drogas, a gente tem medicamentos que eles são solúveis na gordura e alguns são solúveis em água. Quando a gente compra ali a ampola mesmo do medicamento, alguns têm uma base carreadora, né, gordurosa e outros aquosos. Quando esse resíduo ele vai para o leite, ele também vai ficar dissolvido ou na gordura do leite, então ele vai junto com a gordura, ou ele passa ali pela glândula mamária e vai junto com a água. Então, esse resíduo ele também vai estar presente, dissolvido ou na gordura do leite ou na parte aquosa do leite. Por isso é tão importante a gente homogeneizar bem a amostra de leite antes de fazer o teste, tá? Evitando pegar ali o resíduo mais concentrado na gordura, né? Ou a ausência de resíduo na água, na parte aquosa, né? Que fica ali, se eu não homogeneizar, o que acontece? A gordura sobe e a parte aquosa, a água é mais densa, ela fica embaixo. Então, eu corro o risco de não ter ali realmente uma amostra que seja representativa, né? Como um todo, tá? Enfim, esses resíduos, então, das drogas ou, então, os metabólitos gerados ali pelo animal. Então, esse medicamento, ele vai entrar na corrente sanguínea do animal e vai, inevitavelmente, passar pelo fígado. E o fígado é quem faz a metabolização, né, dessas drogas, desses medicamentos. E pode transformar em um outro composto, em uma outra molécula. Por exemplo, o ceftiofur, que é um beta-lactâmico, ele entra como ceftiofur. Mas ele pode sair tanto como ceftiofur, se ele sair antes de ser metabolizado, como ele pode ser metabolizado e ele vai sair no leite como desfuroil ceftiofur, que é um metabólito do ceftiofur, tá bom? E eles vão acabar caindo ali no leite, gerando o que a gente chama de resíduos de drogas veterinárias, tá? E quais são os riscos para a saúde, né? Qual que é o risco do consumidor ali ingerir um leite ou um derivado com esses resíduos de drogas veterinárias? Bom, focando aqui nos antibióticos, o que pode acontecer? Por exemplo, aqui a penicilina, que é um beta-lactâmico, a gente tem uma parcela da população, uma porcentagem ali da população que é alérgica à penicilina. Então, o que pode acontecer? O consumidor pode tomar um leite com uma concentração alta de penicilina e pode vir a ter um choque anafilático, uma reação alérgica, muitas vezes pode ser inclusive grave, à penicilina. Então, é um risco ali alto, tá? Até por isso, a quantidade, né, a concentração máxima de penicilina permitida é baixa. Quando depois a gente vai falar sobre isso, para ver ali os limites. Então, é uma concentração baixa. O cloranfenicol, que vocês se lembram que eu falei que é da família dos anfenicóis, ele é banido do Brasil. Por quê? Porque ele tem o risco ali de ser teratogênico para o feto de mulheres grávidas. O que é isso, teratogênico? Ele pode causar má formação fetal, então um problema ali de formação do bebê, como também aborto, tá? Além disso, ele é hepatotóxico, ou seja, ele pode causar danos e até câncer no fígado. Então, é um antibiótico que oferece um risco grande para o consumidor, por isso que ele é banido. Ou então, antibióticos ali que têm um efeito mais leve e podem causar, por exemplo, uma desbiose intestinal. O que é isso? Matar a microbiota do intestino
E aí o consumidor, né, ele vai ficar com uma diarreia, uma desbiose intestinal, tá? Então cada antibiótico vai ter ali um efeito no consumidor e o grau ali, o risco vai ser maior ou menor. Então a importância do controle desses resíduos de drogas realmente é garantir a segurança do alimento. Essa é a grande importância, tá? Lembrando, como eu já falei aqui rapidamente sobre a resistência das bactérias, né? A resistência bacteriana. A questão dos antibióticos, ela fica tão em evidência e ela é cobrada muito, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, exatamente por conta da resistência bacteriana. Então, quanto mais a gente usa antibióticos, seja em uso humano, seja em uso na pecuária, né? A gente está ali favorecendo o aparecimento de superbactérias, bactérias resistentes, que depois vão causar um problema, podem ser bactérias patogênicas que a gente não tem como controlar, porque não existe nenhum antibiótico que mate aquela bactéria, tá? Então isso é uma preocupação mundial, cada vez mais a gente fala de resistência bacteriana. Esse é um tema que está em alta, tá? Em alta no mundo inteiro. Então por isso que o Ministério MAPA, ele vê ali com tanta rigorosidade essa questão dos resíduos de antibiótico no leite, principalmente dos antibióticos, né? Será que não tem antiparasitário no leite? Será que o produtor não usa carrapaticida, anti-inflamatório? Usa, a gente sabe que usa, mas a testagem ainda não é obrigatória. Realmente o antibiótico, ele tem esse caráter ali de importância por diversos motivos e, como eu falei, entre eles a questão da resistência bacteriana, que é uma pauta mundial, tá bom? Então, fica clara aqui a importância. Vamos falar mais uma importância aqui para a indústria, para o rendimento da indústria, para o sucesso do laticínio economicamente? Se eu estou recebendo uma matéria-prima e eu deixo esse leite entrar com antibiótico e depois eu vou fermentar esse leite, eu vou colocar ali um fermento lácteo, o que um antibiótico vai fazer com o fermento? Vai matar o fermento. Então não adianta ali eu gastar caro com fermento, coloca ali 5 mil litros numa queijomate, coloca o fermento, ou uma bebida láctea que eu coloco ali um sabor, um aroma, um preparado de fruta, então gasto caro nisso, fora o preço da matéria-prima, e no final tem um prejuízo porque eu não controlei como deveria a qualidade do leite no recebimento. Então, olha como realmente a gente tem ali uma importância, né, no controle de resíduos de drogas veterinárias para a qualidade do alimento que a gente está produzindo dentro da indústria de leite. Vamos lá, tá? Então, aqui, os principais medicamentos aqui utilizados, eu já falei um pouco disso, né? Dos antibióticos, falei inclusive as famílias, mas como eu disse, não são só antibióticos, a gente tem também anti-inflamatórios e antiparasitários que também podem estar presentes no leite. Mais uma vez, as razões para monitorar os resíduos. Como eu disse, prevenção de riscos à saúde, tem antibióticos que realmente podem causar um risco grande ali, um impacto grande na saúde do consumidor. Principalmente quando a gente para olhar, né? A gente vai ter ali o principal consumo do leite, o HT, que inclusive é consumido por crianças, né, bebês de 1 ano de idade. Então, olha como o impacto pode ser realmente grande, como pode ser nocivo para o nosso consumidor. Imaginem se é uma criança de 1 ano consumindo um lote. Todo dia aquela criança bebe 400 ml daquele mesmo lote de leite durante 3 meses e aquele leite está com antibiótico. Então, olha, imaginem só como pode ser nocivo para o consumidor. Combate à resistência antimicrobiana, como eu falei, isso é uma pauta mundial, tá? Nos hospitais isso já é um problema, nos centros cirúrgicos em que o uso do antibiótico é realmente grande ali em cirurgias. De vez em quando aparecem superbactérias e aí o centro cirúrgico tem que correr para conter aquela infecção e não se espalhar, tá? E garantia legal e confiança do consumidor. Então, a gente precisa atender uma legislação, como eu disse, esse monitoramento, né, está presente na instrução normativa número 77 do MAPA. Então, tem que controlar. Tem uma questão legal, né? E confiança do consumidor. Imaginem, né, se acontece ali de vazar algum problema e aparecer algum resíduo, ter alguma notícia nesse sentido, como pode ficar ruim para a marca ali
de leite e de derivados para o laticínio. Tá? Fontes e causas da presença de resíduos no leite, vamos lá. Então, ração, a silagem, muitas vezes ela pode estar adicionada de alguma droga, tá? Isso acontece muito, aqui não no caso do gado de leite, mas acontece muito ali na ração dos porcos, tá? Que tem ali um aditivo que é o florfenicol, que, como eu disse, é um antibiótico da família dos anfenicóis, muito barato, que eles adicionam na ração dos porcos, aqui no caso, tá? E vai parar no tecido ali dos animais, bem como do leite. Então, pode estar presente, eventualmente, por algum motivo, tá? O antibiótico na ração, a aplicação de medicamentos, então cuidados veterinários e administração de fármacos que são esperados, né, que podem acontecer e devem acontecer quando necessário. E aqui vou falar sobre um ponto, pessoal, é que assim, quando a gente vai aplicar um antibiótico, não pode sair aplicando qualquer antibiótico, vai na farmácia veterinária e pede qualquer um, pede o melhor, pede o mais vendido, pede o mais forte, o mais potente. Isso não existe, tá? O correto seria o quê? Que o médico veterinário, ele peça uma cultura microbiana daquele leite para ver qual é a bactéria presente e após a cultura fazer um antibiograma, ou seja, ver se aquela bactéria que está causando aquela infecção, se ela é resistente a algum fármaco. E caso ela seja resistente à penicilina, por exemplo, eu não vou administrar penicilina. Por quê? Eu não vou ter efeito nenhum. Eu vou só piorar aquela infecção, que pode se tornar crônica, porque a bactéria continua lá cada vez mais forte. Então, a conduta seria o quê? Identificar o animal que está com a infecção, fazer uma cultura microbiológica, fazer um antibiograma e só depois do antibiograma o médico veterinário ele vai fazer a aplicação do fármaco, tá bom? Também pode vir, esses resíduos eles podem vir da ordenha, ou seja, ordenhou algum animal que estava sabidamente tomando o medicamento e depois não higienizou devidamente a ordenhadeira, pode causar resíduo ali no leite do tanque que vai ser enviado para o laticínio. Transporte também, então o tanque do caminhão tem que estar bem higienizado para prevenir. Coloquei um leite com resíduo, não higienizei bem, o próximo leite pode vir com resíduo também. Então é importante a higienização ali do caminhão e do tanque de refrigeração, tá bom? Aspectos regulatórios, quais são os pontos-chave, tá? Como são definidos os limites de resíduos? Pessoal, os limites máximos permitidos, eles são definidos para um animal em tratamento. Então, olha só, aonde que a gente vê esses limites máximos de resíduo permitido, tá bom? O mapa, ele tem um documento que se chama PNCRC, Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Tá? Que vai ter ali uma tabela, tanto para carne, como para ovos, como para pescado, mel e leite, dos resíduos de medicamentos, não só de antibióticos, como de anti-inflamatórios, antiparasitários e até de pesticidas, tá? Então, no PNCRC, a gente encontra os limites máximos, inclusive de pesticidas, mas lá estão os de antibiótico. Esses limites que estão lá no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, eles estão também na IN 51 da Anvisa, tá? Então, a Anvisa também traz um documento com limites máximos e esses limites máximos do Brasil, eles são tirados do Codex Alimentários, que é o documento de controle de qualidade de alimentos da União Europeia, tá? Então, a gente copia a União Europeia, a gente pega os limites que tem lá e trabalha eles aqui no Brasil. Isso por quê? Porque o consumo médio da União Europeia, né, do consumidor lá na União Europeia, nos países da União Europeia e no Brasil é similar, tá? Então, a gente toma em média 2 copos de leite UHT por dia. Olha só, nos Estados Unidos, a média é de 5 copos de leite por dia. Então, o que acontece? Os limites lá permitidos são menores, pode ter menos antibiótico, eles são mais rigorosos. Por quê? Porque o consumidor ingere mais lácteos, ele vai ter um consumo maior daquele lácteo. Então, se eu tenho um resíduo lá, ele precisa estar em menor quantidade.
Concordam? Para que a gente possa ali garantir a saúde do consumidor. Aqui a gente tá numa média igual à União Europeia. Então, esses estudos são feitos lá na União Europeia, de consumo máximo ali permitido em cada resíduo, visando o quê? A saúde do consumidor. Então, eles pegam ali, fazem qual que é o produto de maior consumo e de maior tempo de prateleira, shelf life? O leite UHT. Então, eles pegam a média de consumo do consumidor, né, daquele determinado país. Eles pegam, se aquele consumidor tomar, em média, 2 copos de leite durante 3, 4 meses, que é o shelf life ali do produto de maior consumo, qual que é o máximo que eu posso ter de cada um dos resíduos para garantir que aquele consumidor não vai ter um problema grave de saúde, tá? Eles pegam esse achado, esse valor ali que eles acham nesse estudo e dividem por 10, ou seja, o valor ali que tá no Codex e no PNCRC aqui no Brasil é 10 vezes menor do que o encontrado nesse estudo, exatamente para garantir. Vai que aquele consumidor ele tem uma média maior, né? Ele não consome 2 copos, ele consome 6 copos por dia. Ainda assim, ele tem que estar seguro, tá? Então, por isso, eles dividem ali aquele valor encontrado por 10, para garantir realmente que não vai causar um problema ali para a população, tá bom? Como eu falei, cada país, cada região tem suas particularidades. Então, a Federação Russa, ela trabalha outros limites. A Ásia é também diferente, os Estados Unidos é diferente. Então, a gente tem diferentes limites para diferentes regiões, tá? Baseado ali no uso, nos medicamentos à venda, no perfil da população, tá? Então, é assim que são determinados os limites máximos permitidos para cada um dos resíduos. Como eu disse, gravem esse nome, eles estão lá no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Se vocês procurarem no Google PNCRC 2019, vocês vão encontrar essa tabela. No Códex Alimentários, o documento europeu, vocês também encontram, e também na IN 51 da Anvisa, tá bom? Então, mais uma vez ali, a finalidade do medicamento é tratar e prevenir doenças, garantindo saúde aos animais, tá? O risco do uso inadequado é que pode causar resíduos do medicamento do leite, afetando, né, a segurança e a qualidade do medicamento. Então, o que é esse uso inadequado? Quando o produtor resolve aplicar uma dose maior, achando que ele vai estar ajudando a curar aquela infecção, e isso não acontece. Então, se a dose recomendada é X, ele acaba aplicando 2X com o intuito de curar antes aquele animal, ou de curar uma infecção recorrente que ele não está conseguindo tratar, então o resíduo no leite ele vai ser maior e pode, inclusive, permanecer mesmo após o tempo de carência, tá? Então, muitas vezes ali a gente vai também para a importância do período de carência, né? Respeitar o período de carência é essencial, mas é essencial o uso adequado, a posologia adequada. Se eu não tenho a aplicação adequada, o período de carência ele também não vai ser mais conforme. Lembrando que, em relação ao período de carência, o que acontece? A gente tem os fatores individuais do animal, né? É um animal muito velho, é um animal que dá muito pouco leite. Então, quanto mais leite aquele animal dá, mais o resíduo vai embora rápido, né? O resíduo vai indo embora ali conforme o animal produz leite. Se é um animal velho, idoso, né? Se é um animal que produz pouquíssimo leite, é um animal que o estado de saúde dele está muito crítico. Então, aquele período de carência, ele pode ser maior, tá? O período de carência, ele é determinado por um animal ali relativamente jovem, um adulto, em uma condição ok de saúde. Então, ele não está muito debilitado, ele está com uma infecção, mas ele ainda não está muito debilitado. Então, o período de carência é definido dessa forma. Pode acontecer de dar resíduo mesmo após o período de carência. Lembrando, gente, que o limite máximo de medicamento estabelecido ali no PNCRC, ou no Códex, ou na Anvisa, é do resíduo em um leite de um animal. Se eu estou recebendo leite de um tanque ali do caminhão que tem 10 produtores, um produtor acusou e mesmo assim positivou todo o tanque, imagina só, aquele resíduo máximo é de um animal só. Se ele contaminou um tanque inteiro, então aquele animal em tratamento devia estar com uma quantidade de resíduo, uma concentração de resíduo muito maior do que a permitida na legislação. O limite máximo é para o leite de um animal. Então, quando a gente recebe um tanque, uma boca do caminhão contaminada, ou mesmo um tanque de um produtor, então realmente foi um caso grave ali daquele animal
que ele não conseguiu eliminar o antibiótico, ou a dose aplicada foi muito grande, porque a quantidade, a concentração do leite daquele animal estava tão grande que contaminou o leite ali do tanque, né? De outros produtores também, tá? Então, isso é uma questão importante. Então, fatores que contribuem para a contaminação. Então, práticas inadequadas de armazenamento do leite, que podem causar uma contaminação. Então, é um leite que estava com resíduo, acabou contaminando outros leites e pode comprometer a qualidade do leite como um todo, que o produtor vai entregar ali para o laticínio. Mistura de lotes, tanto ali lotes ali de animais que passam na ordenha, às vezes passa um animal que não estava naquele lote de ordenha, um animal que estava em tratamento e acabou entrando na ordenha ali por engano, né? Então, isso também pode vir a contaminar todo o leite daquele produtor. Falhas na higiene da ordenha, como a gente já falou, tá bom? Então, erros nas práticas de manejo e descarte do leite, falta de segregação do leite, não separar o leite dos animais tratados, pode contaminar o lote inteiro e afetar a qualidade do produto final. Descarte inadequado do leite contaminado. Então, aquele leite que está contaminado com antibiótico, pessoal, para onde que ele vai? O antibiótico, ele não some do leite. Ele pode ir para um curso d'água. Então, às vezes, a mesma água que aquele produtor depois vai dar para os animais. Enfim, aquele antibiótico, ele não desaparece. Então, a forma como eu descarto aquele leite também pode contribuir para contaminação posterior, né, de um alimento, de uma água, com aquele resíduo que ficou. Ele não saiu, ele ficou lá. Tá? Vamos lá para a parte de monitoramento de resíduos de antibiótico no leite. Principais técnicas, como eu falei, a cromatografia líquida é o método oficial do MAPA, os laboratórios oficiais do MAPA, quando pegam uma amostra no laticínio e levam ali para analisar, eles fazem por cromatografia líquida, que é uma análise quantitativa, então ela dá a quantidade de resíduo, ela dá o nome, então ela consegue identificar qual foi exatamente o antibiótico, não só a família, tá? Mas lembra que eu falei que o beta-lactâmicos, por exemplo, tem 16 antibióticos? Ela consegue identificar qual antibiótico e qual a quantidade. A mesma coisa com a espectrometria de massa, tá? Também consegue fazer a mesma coisa. E os testes rápidos, que são os testes usados nos laticínios, e muitas vezes os próprios produtores fazem também, que a gente chama de testes rápidos de triagem. Permite rapidamente, de forma ágil e eficiente, identificar o leite que tem antibiótico e o leite que não tem antibiótico, tá bom? Aqui vamos falar ali dos métodos rápidos, que são os métodos de imunocromatografia, que são, como eu disse, os métodos que os laticínios e produtores fazem. Então, a metodologia, qual que é? Imunocromatografia. Eu uso o teste da Somaticel aqui no meu laticínio. Tô vendo a apresentação da Bruna da Somaticel e eu uso o meu método Somaticel. Não, tá, pessoal? Isso é o nome da marca. Então, a gente tem várias marcas no mercado de testes rápidos, que são esses testes em tira ali, né, que a gente tem a separação das bandas. Quem já fez treinamento comigo sabe bem como esses testes funcionam, não vou entrar aqui nessa questão, mas eu explico toda a questão dos anticorpos, né, que envolve ali a imunologia, anticorpos produzidos pelo sistema imune, a cromatografia, né, então eu explico detalhadamente como esses testes funcionam, inclusive também os pontos críticos, né, dessa análise, o leite pode estar ácido ou não, isso interfere ou não, a gordura interfere ou não. Então, eu explico tudo isso, que são os pontos críticos de qualquer análise de imunocromatografia. Por isso é importante a gente saber o nome do método para a gente entender o que pode interferir naquele método e o que não gera interferência no método. Não é um ponto crítico, tá bom? Então, as vantagens são muito específicos, tá? Eles conseguem ali detectar especificamente, quando a gente tem ali um teste de detecção, a gente tem uma tabela de detecção que traz ali os resíduos que são detectados no teste e a concentração que eu preciso ter daquele determinado resíduo detectado naquele teste para que eu tenha um resultado positivo na minha análise. E é muito específico, tá? Um antiparasitário, tenho ali um leite com antiparasitário, ele pode dar positivo no teste de antibiótico? Não, ele não dá positivo no teste de antibiótico, porque é muito específico, tá? Então, a imunocromatografia é um método que traz
uma alta especificidade para análise. Só vai dar positivo se eu tiver algum dos resíduos que é detectado naquela análise, que está ali na tabela de detecção, e só depois da concentração em que eu preciso ter para ter o positivo, tá bom? Níveis de detecção, mais uma vez. Então, são análises semi-quantitativas, eles não dão o valor, ele não dá quanto tem de antibiótico. Mas, principalmente se eu sei qual é o resíduo presente, eu consigo fazer uma análise semi-quantitativa, saber a faixa que aquele resíduo está presente. Ou se eu não sei qual é o antibiótico, realmente a beta-lactâmica eu tenho 16, mas eu não sei qual é, então se torna uma análise qualitativa, positiva ou negativa. Tempo de análise são testes rápidos ao redor de 10 minutos, que é realmente a agilidade ali que a indústria precisa ter na detecção de antibióticos no leite. Lembrando que antibiótico no leite é um ponto crítico de controle, né, no recebimento de leite, por todos os motivos que eu já citei: segurança do consumidor, resistência antimicrobiana, segurança na fermentação do derivado. Então, é um ponto crítico de controle. Quer dizer o quê? Se eu receber um leite com antibiótico, deixei entrar, eu não vou eliminar aquele antibiótico nunca mais na minha produção. Eu não tenho como tirar mais um antibiótico. Deixei entrar, ele vai ficar até o produto final. Por isso, o recebimento, a análise de recebimento é um ponto crítico de controle deste perigo, que é o resíduo de antibiótico no leite, tá bom? E quando eu vou escolher um teste, o que eu tenho que avaliar? Pessoal, primeiro ponto de avaliação: cobertura. Se eu tô querendo detectar duas famílias ali no recebimento, beta e tetra, num ponto crítico de controle, preciso ter certeza que aquele teste detecta 100% dos resíduos. Porque vai que acontece um problema de fermentação depois, deixei entrar, e aí dá aquela massa que não fermenta, aquele pH que não baixa, nossa, aquela coisa horrível que acontece na produção e ninguém sabe por quê. E muitas vezes pode ser resíduo de antibiótico que aquele teste que foi definido não detectou. Tem testes aí no mercado que tem uma cobertura de 75% dos beta-lactâmicos, ou seja, detecta somente 12 das 16 drogas dentro do grupo. Então fala, olha, o teste muitas vezes é barato, parece atrativo ali pro laticínio, né? Quem que não quer economizar na hora de uma compra? Mas é o famoso barato que sai caro. Deixou entrar antibiótico na produção, aquele produto não saiu com a qualidade esperada. Então vale muito mais investir num teste que entregue uma cobertura de 100%, ou seja, eu sei que eu não terei problema com essas famílias aqui que eu tô testando, pois o meu teste é 100%, não está entrando nenhum resíduo acima do limite máximo permitido. Eu não terei problemas de segurança do alimento e nem da tecnologia de produção. Meu produto vai sair gostoso, seguro e com qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. A cobertura, a segurança, ela é indiscutível num teste que é um ponto crítico de controle. Tá? O segundo ponto é o descarte de leite. Então, se eu tenho um teste americano, por exemplo, que é feito lá nos Estados Unidos para a legislação americana, o que acontece? Como eu falei, lá nos Estados Unidos, eles são muito mais rigorosos, tá? Então, o resíduo pode ter muito menos do resíduo ali, porque eles consomem mais. Se eu uso um teste americano, quando ele vem para o Brasil, ele fica ali condenando o leite sem necessidade, porque ele dá um positivo muito antes que o nível do resíduo esteja ali realmente fora da legislação. Então, a legislação brasileira permite 100 para o Ceftiofur, por exemplo. Já a americana permite 30. 10 ou 30, agora eu não me lembro, mas enfim, vamos usar aqui 30. Então, eu uso um teste que detecta 10, beleza, ele está dentro da legislação americana. Mas aqui ele vai condenar um leite muito antes. Eu posso ter um leite com 30, com 40 que poderia ser aceito, tá seguro para o produtor, o meu produto ele vai fermentar, mas eu usei um teste adaptado para a legislação americana que acabou condenando sem necessidade. E isso gera uma série de desconfortos, principalmente com o produtor de leite, que muitas vezes está fazendo tudo corretamente, respeita o tempo de carência, aplicação correta, e mesmo assim o laticínio está usando um teste que descarta aquele leite sem necessidade. E descarta mesmo, tá? E acaba ali que o descarte aumenta muito. Lembrando que o Brasil é um país comprador de leite, falta leite. Com certeza todo mundo sabe que tem briga pelo produtor. Ninguém quer perder produtor, ainda mais produtor bom. E se você usa um teste que condena o leite dele, ele vai num outro laticínio e acaba aceitando,
Isso é muito ruim, né? Ele acaba mudando, às vezes, de indústria. Ele vai entregar para outra indústria porque você está descartando muito leite. Então, isso gera muito desconforto com o produtor. Lembrando, mais uma vez, que a cobertura de 100%, ela é indispensável, tá, pessoal? A segurança vem em primeiro lugar. Olhamos a segurança, detecta 100%, não vai deixar entrar nada acima do limite, esse é o primeiro ponto que a gente quer. O segundo ponto é o descarte. Eu quero um teste seguro que descarte menos, tá? Então, ali, realmente, a gente entra nos aspectos regulatórios, né? Qual a legislação que o teste atende? É um teste feito para o mercado americano? Então, vale mais um teste feito para o mercado brasileiro. Eu quero ali receber o leite que está conforme, tá? Então, ali, a definição dos limites legais, né? Eu já falei aqui um pouco sobre isso. Então, tem um limite máximo ali permitido para cada resíduo. O método ele precisa detectar aquele resíduo abaixo do limite máximo, né, da legislação, para não entrar resíduo acima. Às vezes a gente vê ali os testes que, tem aqui ceftiofur, cefalexina, detecta cefalexina, um beta-lactâmico. Aí a gente vai lá ver no manual do teste, detecta ela 700 ppbs, partes por bilhão. A legislação permite só 100. Então, ele deixa entrar até 700 que ele não dá positivo ainda. Esse teste ele não atende à legislação brasileira. Preciso que aquele resíduo seja detectado abaixo do limite máximo permitido. Mas muito abaixo? Pode 100. Eu quero um teste que detecta 2? Não. Eu quero um teste que detecta ali próximo de 100. 60, 70, né? Que me permita aceitar um leite que esteja conforme, tá? Então, precisa ser detectado o resíduo abaixo do limite máximo, mas a gente procura ali o menos sensível. Estando dentro do limite, o menos sensível para permitir o recebimento maior de leite, tá bom? Eu já falei aqui que os limites são baseados em avaliações toxicológicas, né? Vai depender do risco ali que cada antibiótico causa e visa sempre proteger a saúde pública, os padrões seguros para a saúde daquela população. Consome mais, consome menos e outras questões, tá? Então, aqui, programas de controle e fiscalização. As fiscalizações são regulares, vocês sabem bem que os fiscais, eles cobram realmente essa questão dos resíduos de antibiótico no leite, não só no laticínio, como nos produtores. Então, o produtor que tiver ali um resultado positivo, ele vai ter uma série ali de procedimentos que ele vai ter que seguir até entregar novamente aquele leite para o laticínio, tá? Nos Estados Unidos, só um detalhe aqui, entregou 3 vezes leite com antibiótico, o produtor e a família dele nunca mais podem produzir. Eles estão banidos da atividade de produção leiteira, tá? 3 vezes, deu 3 vezes, nunca mais pode produzir. Aqui no Brasil já é bem diferente, tá? As amostras são coletadas periodicamente pelo MAPA e também nas auditorias de qualidade, né, são realizadas ali as auditorias para garantir a conformidade com as normas e fortalecer a confiança no mercado. Por isso, gente, a gente nunca pode falar assim, eu estou fazendo nessa frequência porque o fiscal pediu. Nunca mais a gente vai, quem falou isso algum dia, nunca mais vai falar. A gente está fazendo em determinada frequência porque houve um estudo de uso de medicamentos, porque houve um levantamento, houve um estudo ali dos últimos anos, nos testes que a gente fez, e aí no meu programa de autocontrole, a gente estipulou essa frequência, a gente estipulou essas famílias, tá? Então, tudo vem de embasamento, a gente nunca faz alguma coisa porque alguém de fora pediu, e sim porque está descrito no autocontrole, porque nós estudamos e foi estudado, né, que é a melhor forma de garantir a conformidade com as normas e a segurança do alimento. Bom, já falei aqui bastante sobre isso, o impacto do consumo de leite com resíduos, o desenvolvimento da resistência bacteriana, a ameaça global à saúde, a tendência é cada vez o mapa ficar mais rigoroso em relação a isso. Nos Estados Unidos, a compra de antibióticos é permitida só com uma prescrição do médico veterinário. Então, não é só ir na farmácia veterinária e comprar. Precisa que o médico veterinário prescreva e ele só pode prescrever beta-lactâmicos e tetraciclinas. Se ele, por acaso, quiser usar uma quinolona, ele precisa apresentar um exame de antibiograma
mostrando, comprovando que os beta-lactâmicos e as tetraciclinas disponíveis não funcionam mais para aquela determinada bactéria e justificando. Por isso, ele está receitando uma quinolona. Então, essa é uma tendência global. No Brasil também a tendência é ficar cada vez mais rigoroso em relação à questão dos antibióticos, tanto ao uso como também ao controle no alimento, tá bom? Então, consequências econômicas e comerciais, rejeição dos lotes e problemas na produção. A gente nunca quer ter ali rejeição de leite, então precisa ali que no campo, a gente sempre faz o trabalho de controle de resíduos começando no campo, conscientizando o produtor de leite, porque depois que o leite chegou contaminado no laticínio, não adianta mais, não tem nada que a gente possa fazer, aquele leite vai ser descartado. Então, como é que a gente previne, como é que a gente melhora lá no produtor, tá? Impacto na reputação, então a contaminação afeta negativamente a reputação dos produtores, então tanto ali dos produtores de leite, se é um produtor que sempre entrega leite contaminado, aquela reputação do produtor com laticínio, ela vai ficar comprometida, assim como o consumidor, tá? E dificuldade de acesso a mercados, então os mercados internacionais muitas vezes são mais rigorosos, como eu disse, e aí esse mercado se torna inacessível se eu não tenho um controle ali dos resíduos de acordo com o que pede aquele determinado mercado. Cada mercado vai ter uma exigência em relação aos resíduos de antibiótico no leite, tá? E as prevenções e quais são as medidas de prevenção e boas práticas na produção leiteira, pessoal? Uso racional de medicamentos, detectar o animal que está com problema, fazer uma cultura biológica, microbiológica, fazer um antibiograma e só aplicar o antibiótico correto, que vai tratar aquela infecção de vez. Não vai se reincidir, porque eu não estou tornando nenhuma bactéria resistente ou usando um antibiótico ineficaz. Então, eu vou realmente ter um tratamento efetivo. Treinamento de pessoal, então, equipe qualificada que garante práticas seguras e eficientes na produção leiteira, respeito aos períodos de carência e o monitoramento analítico comum. Quanto mais análises ali o laticínio fizer, na verdade, não quanto mais análises não. Muitas vezes tem um jeito de testar menos e ter melhores resultados, né? Muitas vezes eu falo, vou testar todos os meus produtores uma vez por mês, ou todas as linhas uma vez a cada 6 meses. Será que isso é eficaz? Provavelmente não. Às vezes é melhor a gente agrupar produtores que entregam um volume menor e testar eles em conjunto, os produtores maiores testar separadamente, mas aumentar a frequência. Muitas vezes eu consigo testar menos, fazendo esse agrupamento inteligente dos produtores, né? Testar menos, usar menos testes e aumentar a frequência. E isso me dá um resultado muito melhor. Então, eu tenho um monitoramento, né, um plano amostral muito mais eficiente. Mais uma vez, não cabe nunca a gente falar que a gente está fazendo de determinada forma porque o fiscal pediu. Isso não pode acontecer. A gente faz de determinada forma porque tem um estudo por trás. Ó, eu agrupo aqui os produtores que entregam um volume menor, então ali a representatividade deles no volume que eu recebo é menor. Então, eu posso agrupá-los e fazer um único teste. Porque a probabilidade de eles contaminarem um caminhão é menor. Os produtores maiores eu testo individual. E isso eu posso fazer com maior frequência, né? Adianta testar uma vez a cada 6 meses, gente? Não adianta. O ideal é testar com frequência e de forma inteligente, para que eu tenha resultados realmente ali que me deem um monitoramento efetivo de como é que tá o meu leite no dia a dia, não o meu leite a cada 6 meses. Tá bom? Aqui, rapidamente, o mapa dos maiores consumidores de leite derivados no mundo. Olha ali, a gente tem a Irlanda como maior consumidora, a Dinamarca, os Estados Unidos aparece ali também rapidamente, a Austrália e o Brasil ali aqui no nosso gráfico é um dos últimos, tá bom? Então, como destaque, a gente tem Estados Unidos, alguns países na Europa e Austrália. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado ali da apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar o pessoal da Somaticel, que a gente vai ter um prazer de atender vocês, de explicar, de ajudá-los com o plano amostral, ajudar ali realmente a melhorar a qualidade do leite no laticínio. Essa é a nossa principal missão, é trazer uma melhoria para toda a cadeia láctea no Brasil. Porque uma coisa é certa, pessoal, a gente até pode fazer um produto lácteo ruim
vindo de um leite bom. É só a gente errar ali na produção, no processamento, que o produto ruim, ele vem, mesmo de um leite bom. Agora, um produto bom de um leite ruim, isso não é possível. Então, é por isso que a gente precisa melhorar a qualidade da nossa matéria-prima para que a gente possa produzir lácteos de qualidade, tá? Quero agradecer muitíssimo o pessoal do Vida, a Milana, tá? E a todos vocês que realmente estão assistindo e que estão dando aqui a oportunidade, todos os alunos, né? Todo o pessoal que trabalha ali com as consultorias do Vida de Laticínios e que realmente vocês estão muito bem assessorados, né? Uma professora ali realmente muito boa e isso é muito importante para que a gente possa melhorar. E nunca parar de buscar informação de qualidade, novas tecnologias e melhorias realmente para o nosso trabalho, para o que a gente faz, né? Com uma missão bem definida. A missão nossa tem que sempre estar bem definida. Senão se a gente não sabe por que a gente toma uma determinada decisão, então o nosso trabalho perde o sentido, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e até uma próxima.